Pessoal, hoje nós vamos, então, a gente finalizou na semana passada a correção da prova, inclusive eu tenho que dar alguns retornos para a Larissa e para a Paloma sobre as provas, mas já está tudo certo. Depois eu falo com elas no privado, elas não estão aqui, né? E hoje nós vamos começar a ver sobre fundações públicas. Então, encerramos, né, de certa forma, a parte de autarquias, e agora a gente começa uma nova figura, né, de uma nova entidade da administração indireta, que são as fundações públicas, ok? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Estão vendo aí? Sim. Beleza. Bom, pessoal, vamos lá. Para começar o nosso estudo de fundações públicas, eu sintetizei aqui um conceito, mas eu vou explicando este conceito ao longo da matéria, ao longo do entendimento do conteúdo como um todo, tá? Para efeitos de estudo de vocês, né, para vocês se sentirem mais seguros na hora de ler os slides, eu coloquei o conceito aqui no início, né, conforme a gente sempre faz, mas talvez vai ter informações nesse conceito que vocês vão conseguir compreender somente ao final do ensino da disciplina de fundação, beleza? Se a gente notar aqui pelo próprio texto, né, que está aqui no slide, olha só, é uma pessoa jurídica de direito público ou privado. Começa aí, né? O problema, então, já começa aí. A gente está falando de fundações públicas. Então, as fundações públicas, elas podem ser de direito público ou podem ser de direito privado. Que confusão, né? Sim, é uma confusão, e posso falar para vocês, é uma confusão mesmo, que até hoje tem discussões sobre isso, tem autores que não concordam com isso, até entendimentos diversos, de julgamentos diversos. No entanto, na legislação, a gente vai ter identificação de fundações públicas que se denominam, né, na hora da instituição da lei, né? São fundações públicas de pessoas jurídicas de direito público, ok? É mais fácil a gente compreender aqui, mas a gente também vai ter na legislação fundações públicas de direito privado. Então, aqui a gente já começa um certo... Não nem falaria que é um certo nível de dificuldade, mas é um certo nível de coexistência, né, de conceitos que não são tão, assim... não é tão consenso esses conceitos. Mas aí a gente vai discutir, e à medida que eu for explicando, a gente vai tomando mais amizade com esses termos, tá bom? Porque eu falo isso, é amizade. Porque, para te falar a verdade, é complicado. Só da gente bater o nome, gente, bate o olho no nome, fundações públicas, pessoas jurídicas de direito público, ok. Pessoas jurídicas de direito privado, parece que dá um bizil, assim, né? Mas a gente vai chegar lá. Independente de direito público ou de direito privado, fundações públicas são entidades que integram a administração pública indireta, tá bom? São criadas mediante a vinculação de uma parcela do patrimônio público ao exercício, de forma descentralizada, de atividades sociais sem finalidade lucrativa, encontrando-se vinculada ao ente político instituidor. Então, volto a dizer, professora, você falou aí, você leu, eu estou lendo aqui com você, mas não estou entendendo absolutamente nada. Tudo bem, ok? Porque aqui é um conceito que abrange tudo que a gente vai estudar sobre as fundações. Beleza? Então, não se assustem, não se desesperem. Esse é o primeiro passo, tá bom? Acontece, gente, que a fundação, né, assim, esse nome, fundação, ela vem originária lá do direito civil.
Se a gente abrir o Código Civil nos artigos 62 a 69, a gente vai ver um disciplinamento legal sobre as fundações de direito privado. Então, as fundações públicas, elas surgem, né? Elas têm sua origem lá no direito civil. Mas quando a gente fala de direito público, especificamente aqui na administração pública, a gente vai trazer isso para dentro da nossa disciplina, tá bom? Então, não é que vocês vão ter que ir lá no Código Civil buscar essas informações, não. Podem correr o olho até para vocês entenderem o que é o nome fundação, o nome fundação, mas eu vou explicar isso com calma. Diogo, o seguinte, uma das diferenças se refere ao regime de pessoal, né? De ser, quando se trata de direito público, os funcionários públicos, né, serem estatutários, e se for de direito privado, dessa possibilidade da contratação via CLT. É uma das, beleza? Maravilha. Se já está claro assim, já começa a clarear que existem diferenças que elas não perdem o seu valor de fundação pública, tá bom? Mas vamos lá, gente. Então, o que acontece? Toda fundação, para ser fundação, independente de se é de direito privado ou de direito público, ela tem que ter 3 características básicas, tá? Que são essas 3 características. Primeiro, a figura do instituidor, né? Quem que é o instituidor? Da mesma forma que nas autarquias, a gente vai ter a União Federal, o Estado de Minas Gerais, né, o município de Belo Horizonte, por exemplo. É uma pessoa política que faz a dotação patrimonial para essa fundação. Professor, o que é dotação patrimonial? Esse termo é parecido com o termo de doação, basicamente quer dizer a mesma coisa. No entanto, na nossa legislação, a gente tem uma referência de dotação patrimonial, que é a destinação do patrimônio público, ok? A destinação de um patrimônio, de um ou mais, né, bens públicos, para a instituição daquela fundação. Então, a pessoa política, vamos pensar aqui, o Estado de Minas Gerais, faz a dotação patrimonial e destina recursos orçamentários para a manutenção dessa entidade, beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem, a figura do instituidor. Falaremos especificamente aqui. O objeto da fundação são atividades de interesse social, tá? Inclusive, essa vai ser a maior diferença entre fundações públicas e autarquias. Muita gente fala assim, professora, mas eu não concordo, então, que eu acho que fundação e autarquia, para mim, é tudo a mesma coisa. Nós vamos ver que o objeto das fundações, eles não são apenas serviços públicos, como é na autarquia. Aqui a gente tem atividades de interesse social, beleza? E o terceiro elemento super essencial, na realidade, é a ausência de fins lucrativos, beleza? Então, a gente tem essas 3 características aí que vão fomentar esse conceito que nós vamos estudar a partir de agora de fundações públicas, beleza? Então, olha só. Como que a gente começa isso aqui? Enquanto as fundações particulares, elas são criadas, lá no, igual a gente falou, né, lá do direito civil, as fundações particulares, privadas, elas são criadas por pessoas particulares, né? Então, qualquer pessoa particular que cria uma fundação, por isso ela tem origem lá no direito civil. Quando eu falo de fundação pública, obrigatoriamente eu tenho essa instituição pelo poder público, tá? Mesmo ela sendo de direito privado ou de direito público, mas a instituição, ela vem do poder público.
essas fundações públicas, isso que eu vou falar aqui também é controverso, mas eu acredito que a linha majoritária das doutrinas vão falar dessa forma, tá bom? Que as fundações públicas são pessoas jurídicas, ok, de direito público ou privado, que vão integrar a administração indireta dos entes federativos, aos quais elas se encontram vinculadas. Então, por exemplo, se a Prefeitura de Belo Horizonte institui uma fundação pública, essa fundação ela passa a fazer parte da administração indireta da Prefeitura de Belo Horizonte ou do governo de Minas Gerais, dependendo de quem foi o seu poder instituidor, né? Qual foi a pessoa instituidora, beleza? O que vai acontecer? A finalidade do legislador, né, quando ele cria as fundações públicas, é também descentralizar a execução de algumas atividades que são atividades importantes para o Estado desenvolver, ok? A gente vai ver que não é puramente qualquer atividade que deveria ser desenvolvida pelo Estado. Quando a gente falou das autarquias, pessoal que não estiver muito firme nas autarquias, volta lá no último PDF, dá uma lida lá nas autarquias, lembra aí mais ou menos o que era, para vocês fazerem esse paralelo, tá bom? O que eu ia falar? Perdi. Quando a gente tem a criação de autarquias, vocês lembram que eu falava? Gente, é porque às vezes o Estado ele tem que oferecer determinado tipo de serviço, mas que por economia ou para melhorar a própria execução do negócio, ele cria uma autarquia mais especializada que vai oferecer aquela atividade, às vezes por um preço melhor, vai ser mais economicamente viável para o Estado, não é? Da mesma forma que vai ser a fundação. Então, a fundação, ela também vai ter aqui como finalidade, a finalidade da sua criação é justamente descentralizar a execução de certas atividades que poderiam ser executadas pelo Estado, mas elas vão ser melhor executadas, ok? Por uma entidade especializada, da mesma forma que a autarquia. Professora, até aí eu não estou vendo diferença nenhuma, não tem mesmo. Porém, qual que é a diferença? Né? Talvez a distinção das fundações públicas das demais entidades, né, das autarquias, é o exercício de uma atividade de interesse social. Não necessariamente vai ser uma atividade típica do Estado, igual a gente falou de autarquia. Autarquia, eu preciso desenvolver uma atividade um serviço que deveria ser feito pelo Estado. Pode ser qualquer tipo de serviço, mas a fundação não. A fundação, ela não pode ser qualquer tipo de serviço. Obrigatoriamente é uma atividade de interesse social, entendem? Então, por exemplo, né, a gente vai ter vários tipos de autarquias vários tipos de fundação, por exemplo, ligado à assistência, à saúde, à educação, entendem? Porque são áreas que, sim, devem ser oferecidas pelo Estado, pela administração direta, mas que, por economia, né, economia de execução e de melhor execução, mais barata, mais especializada, eu faço, então, uma fundação, tá? Deixa eu só ver as perguntas aqui. Vamos chegar lá, Yasmin. Vamos falar sobre a Fundação Roberto Marinho, tá? Porque nós vamos ter fundações de direito privado
fundações públicas de direito privado, fundações públicas de direito público, e a gente tem as fundações privadas também, tá bom? Vamos chegar lá. O que acontece, pessoal? Então, cada uma dessas fundações, que a gente vai ver aqui, alguns exemplos também, vocês vão perceber que existem um certo olhar social. Não é simplesmente uma atividade que deveria ser desenvolvida pelo Estado. Ela precisa ter um interesse social, ok? E esse interesse social ele vai ser, em tese, mais bem executado se for através de uma fundação do que propriamente se ela fosse da administração pública direta, ok? Beleza? Então, esses pontos são importantes. Figura do instituidor e o objeto consiste em atividade de interesse social. Terceiro ponto, gente. O que está absolutamente vedado é que as fundações desenvolvam qualquer atividade visando algum tipo de lucro, ok? Então, se é uma fundação, essa fundação não pode visar lucro. Mas, professora, como é que a fundação sobrevive? Às vezes ela precisa de ter, enfim, fazer projetos, fazer atividades, até para mesmo se sustentar. Sim, claro, ela se sustenta, ela pode ganhar dinheiro. O problema não é ganhar dinheiro, tá? O problema é a finalidade é visar o lucro. Eu posso ganhar dinheiro desde que esse lucro, né, venha para a própria fundação depois. Se eu investir na própria fundação para melhorar a fundação, para oferecer melhor o serviço, perfeito. Não significa que, então, muitas fundações, por exemplo, elas podem cobrar pelo serviço executado, né? Pelo serviço prestado. Pode ter excedentes financeiros, pode ter lucro, mas a intenção não é o lucro. E se eu tiver lucro, o que vai acontecer? A instituição pública ou privada, nesse caso, vai obter um lucro e vai reaplicar no próprio objetivo da fundação, tá bom? Ok? O que eu não posso é reaplicar em outros interesses, né? Distribuição de lucros para os sócios, por exemplo, que não vão se reintegrar aqui ao patrimônio da fundação, tá bom? Tá. Eu ia falar uma coisa, mas eu vou falar daqui a pouquinho. Então, olha só. Então, as fundações, para início de história, isso aqui vocês já sabem, né? Elas não... da mesma forma que as autarquias, como que vai acontecer? Elas são pessoas jurídicas, elas têm capacidade jurídica, né? Um CNPJ próprio, uma personalidade própria, e ela vai apenas o quê? Sofrer um controle finalístico da administração pública direta, daquele instituidor dela, ok? São pessoas diferentes, da mesma forma que acontece na autarquia, e que eu perguntei 500 vezes isso na prova de vocês. O papel do Estado é controlar de uma forma finalística para ver se a fundação ela está desenvolvendo as atividades às quais elas se foram propostas. Mas o Estado de Minas Gerais não tem nada a ver mais com a fundação que ele criou. O controle ele é puramente finalístico, beleza? Então, a relação dessa fundação criada, dessa fundação pública criada com o seu ente instituidor é uma vinculação. São entes vinculados, mas não subordinados, né? Falamos muito disso nas autarquias. E aqui a gente vai ter apenas um controle finalístico, da mesma forma que são nas autarquias, tá bom? Essas fundações públicas, elas se destinam normalmente às atividades culturais, assistência social, defesa e promoção dos direitos das minorias, assistência médica hospitalar, educação,
pesquisa e por aí vai, tá? Saneamento básico, saúde, direito ambiental, ok? Tem várias, nós conhecemos, né? Cultural também, tudo isso está dentro aí de interesse público. Na verdade, você fala assim, poxa, mas é até difícil de te encontrar algo que não seja de interesse social, né? Mas não, a gente tem que pensar um pouco mais na parte, assim, até de direitos sociais mesmo, que está lá no artigo 6º da Constituição. Esses direitos sociais, então, saúde, educação, saneamento básico, direito ambiental, cultural, tudo, né? É difícil mesmo, mas, por exemplo, estou pensando aqui em atividades típicas do Estado que não são de interesses sociais. Daqui a pouco eu penso e falo. Mas, por exemplo, então eu coloquei aqui algumas instituições, tá? Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Então, olha só, ela é criada aqui para proteção de direitos da minoria, que no caso aqui dos indígenas, né? Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Fundação Nacional da Saúde, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Fundação da Escola Nacional de Administração Pública. Deixa eu ver se tem outro aqui. Tem outras, né? Estou pensando aqui algumas, mas a gente vai lembrar outras por aí. Então, o que acontece? Se a gente cita, por exemplo, a FUNAI, né? Qual que é o objetivo? É proteger e promover os direitos dos povos indígenas no Brasil. O IBGE, ele vai fazer o quê? Retratar o Brasil, as informações geográficas e estatísticas também necessárias para a gente conhecer a realidade do povo brasileiro, né? A FUNASA, promover a saúde pública, a inclusão social por meio de ações relacionadas à saúde, tá bom? Então, são fundações, ok? Tranquilo? Então, primeira coisa que a gente tem que pensar é que essas fundações, elas têm um interesse social, tá? Elas vão se desenvolver através do interesse social, beleza? Se a gente seguir esse entendimento, o que vai acontecer? A gente vai falar assim, professora, mas eu não vejo diferença de fundação para autarquia. Talvez algumas pessoas poderão se perguntar aí, qual que é a diferença das fundações para as autarquias? Vocês lembram que uma das espécies de fundação, quando a gente falou de 4 espécies de autarquias, me perdoem, uma das espécies eram as fundações autárquicas. Vou até voltar aqui, quer ver? Deixa eu só sair aqui do... Tem em algum lugar aqui, no slide de vocês mesmo, sabe? Você já tem esse slide que eu quero dizer. Aqui, ó. Aqui, ó. Então, a gente falou das classificações das autarquias. Falamos das autarquias comuns, das autarquias sob regime especial e das autarquias fundacionais ou fundações autárquicas. Falamos muito sobre esse termo aqui na aula, né? A autarquia fundacional, então, é uma fundação pública instituída diretamente por lei específica com personalidade jurídica de direito público, autarquia fundacional, ok? Então, só para a gente relembrar aqui, deixa eu voltar. Eu mando para vocês separados, tá, gente? Esse novo slide que vocês vão ter vai ser o 5º. Até onde vocês leram foi o 4º, agora vai ser o 5º, tá bom? É só para... Porque para mim aqui eu coloco tudo junto, mas para vocês eu vou separando. Beleza. Então, olha só. O que eu estou falando? Então, muitas vezes as pessoas dizem, professora, mas eu não estou entendendo qual que é a diferença das autarquias para as fundações.
Então, primeiro, a gente tem que lembrar que a fundação, ela é uma espécie de autarquia, tá? Então, dentre as classificações das autarquias, uma delas vai ser a fundação autárquica ou autarquia fundacional, tudo bem? E essas fundações autárquicas, elas têm uma característica específica, que é serem de direito público. Então, nós não vamos ter fundações autárquicas de direito privado, porque toda autarquia é direito público, não é? Toda autarquia é direito público. Toda fundação pública é de direito público? Pergunta para vocês. Não. Toda autarquia, ela é de direito público. Então, se eu tenho uma autarquia fundacional, ou seja, uma fundação pública de direito público, beleza, essa fundação pública de direito público é uma autarquia. Agora, eventuais fundações públicas de direito privado, elas não são autarquias. Ok? Então, essa terceira classificação que a gente viu lá nas autarquias, ela vai coincidir com essas fundações públicas de direito público, tá bom? Além delas serem fundações públicas de direito público, elas são criadas diretamente na lei, né? O início da personalidade jurídica delas vai coincidir com o início da vigência daquela lei, né? Lei que institui a fundação pública de direito público tal, com o objetivo e finalidade de fazer isso ou aquilo, tá bom? Então, observem que vai ter uma diferençazinha entre fundação pública, se ela for uma pessoa jurídica de direito público, coloquei aqui no slide, e se ela for uma fundação pública de direito privado, ok? A título de exemplo, gente, olha que interessante. A gente tem uma fundação que é a ITESP. Esse é o meu não, né, gente? Não, eu estava vendo se era o meu que estava fazendo barulho aqui. A ITESP de São Paulo, ela integra a administração pública do estado de São Paulo, né? E aí, olha só, ela é uma personalidade jurídica de direito público e ela, no início dela, fala assim: fica criada a Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo, José Gomes da Silva, que a gente fala que é ITESP, com personalidade jurídica de direito público e vinculada à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma lei estadual, que no caso essa lei é a Lei 10.207/99, não tem nada a ver, só estou para lembrar vocês, só para poder exemplificar. Enquanto, por exemplo, a gente vai ter as fundações públicas de direito privado, em que a lei não vai criar igual está criada aqui. Olha só, aqui vai ser assim: fica criada a Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo, com personalidade jurídica de direito público e vinculada à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania. Diferentemente, nos casos das fundações públicas de direito privado, a lei vai apenas autorizar a sua instituição. Mas, na hora que ela adquire uma personalidade jurídica, essa personalidade jurídica vai vir junto com uma escritura pública de constituição de empresa, sabe? Que vai ser levada lá no cartório civil de pessoas jurídicas e vai ter o registro, tá? Ok? Então, por exemplo, aí a título de exemplo também, a Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas, que é a mantenedora da TV Cultura, Rá-Tim-Bum, sabe? Dessas televisões aí.
ela teve a sua criação autorizada. Ela não foi criada por lei, ela teve a sua criação autorizada. E assim, ela tem uma autorização, mas na hora que ela vai ser criada, ela vai ser elevada a cartório, vai ser feita por escritura pública. Entendeu? Então, olha só, o Estatuto da Fundação, ok? O Estatuto dessa fundação aí, da TV Cultura, ela fala o seguinte, no artigo 1º. A fundação é uma pessoa... Foi mal, gente. A fundação é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia jurídica, administrativa e financeira, plena gestão dos seus bens e recursos. Ela vai ser criada mesmo na hora que faz a constituição, né, da pessoa jurídica, ok? Porém, a autorização, olha, está autorizado a criação de um instituto para manter programas de informação e cultural na televisão, rádio e televisão. Essa é uma forma de quê? De autorizar e não de instituir, tá? Essa vai ser uma diferença aqui da pessoa jurídica de direito público e da pessoa jurídica de direito privado, tá bom? Então, se a gente voltar lá naquele conceito lá do início, só para finalizar, tá, gente? Cadê? Aqui, ó. A gente vai ter uma definição de fundação pública, sendo ela uma pessoa de direito público ou de direito privado, integrante da administração pública indireta, tá? Criada mediante a vinculação de uma parcela do patrimônio público, que eu pego o patrimônio público e personifico esse patrimônio público, de forma descentralizada de atividades sociais sem fins lucrativos, ok? Professora, é pouco difícil, né? É um pouco difícil, mas a gente vai falar muito ainda, vai? Amanhã a gente vai retomar esse conceito, amanhã a gente vai falar sobre isso e vamos já ver a diferença do regime jurídico das fundações... Regime jurídico das fundações públicas de direito público e o regime jurídico das fundações públicas de direito privado, tá bom? Então, amanhã a gente vai pegar essas características que diferenciam uma da outra e, na minha opinião, fica um pouco mais claro, tá? Para entender. É meio corridinho aqui, porque já são 21h40, né? A aula acaba que horas? Estou preocupada. 21h45, né? Então, a gente tem 5 minutinhos. Tem alguém que quer perguntar alguma coisa? Que não entendeu nada que eu falei? Então, todo mundo entendeu tudo que eu falei. Professora. Oi. Eu estou pensando, estou associando essa questão das fundações. Uhum. Sabe a FEMIG que tem ali em BH? Peraí. Sabe quem? Que eu não entendi? A FEMIG que tem ali em BH? FEMIG, sim. Na verdade, ela é do Estado, né? Eu poderia ser de direito, Fundação Pública de Direito Público, porque foi criada por lei. Ela é uma fundação hospitalar, né? Fundação Isso. Hospitalar do Estado de Minas Gerais. Isso. Uhum. Então, eu posso associar que ela é criada por lei, então ela é uma fundação pública de direito público. E aí eu te pergunto, Yasmin, ela é uma autarquia? É isso que eu estou tentando associar. Sim, ela é uma autarquia fundacional. Uhum. Tá. E ela foi criada... Desculpa, eu tô te cortando, parece que o áudio está um pouquinho atrasado, aí eu tô te cortando. Repete, por favor. É que a internet está muito ruim. Não então, tem assim, problema. eu posso associar que toda vez que for uma autarquia, toda vez, na verdade, que for uma fundação pública de direito público, eu posso associar que ela é criada por lei, então, portanto, ela é uma autarquia. Isso, esse é o ponto. Beleza. Perfeito. Obrigada. Porque se for uma fundação pública de direito privado, uma coisa que ela não é uma autarquia, e ela também não vai ser criada por lei, igual as autarquias são. Ela vai ser apenas autorizada.
né? Vai ter uma lei que autoriza a criação de fundações, mas ela vai ser criada mesmo na hora que tiver a escritura pública registrada no cartório ali, com seu CNPJ próprio, né? Igual a gente faz aí constituições de empresas, né? Com todos os regramentos, né? Às vezes o estatuto ele é definido por lei, pode ser definido por lei, mas a criação ela só começa a responder quando ela for registrada ali no cartório civil de pessoas jurídicas, tá bom? Então, essa é perfeito, o seu raciocínio foi excelente, tá bom? Mais alguém, gente, quer aproveitar aí mais os minutos restantes, finais, para perguntar? Só ver aqui. Gente, vocês estão aí? Estão me ouvindo? Uhum. Não, é porque o meu computador parece que ele deu uma travada aqui. Por isso que eu tô até tentando clicar aqui. Não sei se vocês estão vendo, mas eu não estou conseguindo abrir aqui. Peraí. Ó. Tá travado mesmo. Peraí. Eu não consigo fazer nada. Vocês vão ter que ficar comigo aqui para sempre. Tô tentando abrir a pergunta aqui. Consegui. Matheus falou ok. Aí, gente, amanhã a gente vai entrar em mais diferenças, tá? Vou pegar mais exemplos de fundação de direito público, fundação de direito privado, e aí a gente vai entender um pouquinho mais essas diferenças de constituição, tá? Tanto de constituição quanto de extinção também. E a partir daí, o grande ponto da questão vai ser quando a gente entender as diferenças do regime jurídico das fundações públicas de direito privado e das fundações públicas de direito público, que nós já sabemos, já que se confunde com as autarquias. No caso, autarquias fundacionais, tá bom? Pessoal, é isso então. Hoje eu queria conceituar. Vejo vocês amanhã, combinado? Não faltem a aula amanhã, hein? Porque depois vocês não vão conseguir pegar coisa no meio do caminho. Tá? Todo mundo aqui comigo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, professor. Beijinhos. Obrigada.